Era quase obsceno o silêncio que permaneceu naquela sala de reuniões envidraçada quando entrei carregando uma bolsa transparente com zíper, contendo 2 pedaços rasgados de renda vermelho escura, e a coloquei no centro da mesa. 12 executivos se viraram para mim de uma só vez. Suas expressões mudaram de irritação para confusão. Depois para algo mais frio quando viram o Rafael Costa empalidecer ao lado de Isadora Lima. Ele meio que se levantou da cadeira e tentou antecipar o momento com Isadora, por favor. Só me deixa explicar. Mas o tremor na voz dele já havia exposto mais do que qualquer confissão poderia. Isadora tirou a mão da coxa dele tão rápido que o movimento quase desapareceu. No entanto, não rápido o suficiente para apagar o que todos na sala já tinham visto antes de eu abrir a bolsa. O diretor executivo se recostou, os olhos passando da renda para o Rafael, depois para mim, e perguntou com contenção cortante: "O que exatamente é isso? E por que você está aqui?" Mantive a voz equilibrada e disse que estava ali para apresentar evidências ligadas a um relacionamento não divulgado e conduta irregular de fornecedor, antes que o conselho tomasse uma decisão da qual não conseguiria voltar atrás. Foi nesse momento que o Tiago Mendes, o gerente de compliance, notou o pendrive prateado na minha mão e se levantou sem ser chamado, porque entendeu que aquilo já havia saído do âmbito da vergonha privada. Coloquei o drive ao lado da bolsa com zíper e disse a ele que os arquivos estavam organizados em sequência, começando pelo relacionamento que o Rafael deixou de divulgar e terminando com as irregularidades contratuais ligadas ao trabalho de consultoria da Isadora. Ninguém me interrompeu então, nem mesmo o Rafael, porque a bolsa sobre a madeira polida e o drive ao lado dela haviam transformado a sala de ambição em exposição em menos de 1 minuto. Tiago inseriu o pendrive no laptop da sala de reuniões, e a primeira imagem que apareceu na tela mostrava o Rafael saindo de um clube privado de trabalho com a Isadora, perto o suficiente para ajustar a gola dele como um hábito. Um segundo arquivo veio em seguida com cobranças de restaurantes, faturas de hotéis e recibos cronometrados que se alinhavam perfeitamente com as noites em que ele me dizia que ainda estava no escritório, ainda trabalhando, ainda cansado demais para voltar para a casa inteiro. Quando o diretor executivo olhou de volta para o Rafael e perguntou se havia algum conflito de interesses que ele quisesse divulgar agora, ninguém na sala esperava mais pela resposta dele. Eu tinha 34 anos na época e meu trabalho soava silencioso para qualquer um que nunca tivesse passado anos rastreando o que pertence aonde, o que sumia e o que era colocado fora do lugar. Eu era uma registradora sênior de coleções em um arquivo de imagens em movimento em Curitiba, e meus dias eram construídos em torno de procedência, cadeia de custódia, rótulos e discrepâncias que geralmente significavam mais do que pareciam à primeira vista. Foi por isso que a primeira irregularidade no meu casamento não pareceu dramática quando a vi, apenas afiada. Um endereço escrito à mão na agenda do Rafael Costa ao lado das palavras 9h30 revisão privada. Ele me disse que tinha uma verificação de rotina com o fornecedor, beijou minha bochecha, pegou as chaves e saiu com o ritmo de alguém que não esperava perguntas. Mais tarde, enquanto processava papéis de empréstimo no trabalho, verifiquei o calendário da empresa dele para aquele endereço porque a nota tinha ficado comigo e não havia nada ali. O espaço em branco me incomodou mais do que uma desculpa ruim teria, porque homens dizendo a verdade deixam rastros e mentiras, apagam os que deveriam existir. Naquela noite o Rafael jogou o paletó sobre o corrimão e subiu falando sobre prazos, uma equipe estressada e mais um dia que tinha tirado tudo dele. Eu o peguei por reflexo e antes de olhar a etiqueta, captei um perfume entrelaçado na lã, âmbar esfumaçado com uma nota floral que não era minha. A partir daí, eu não estava mais perguntando se algo estava errado, apenas há quanto tempo estava errado sem eu nomear. Troquei os lençóis da cama naquela noite com a eficiência cansada de quem termina uma última tarefa antes de dormir, e foi quando encontrei a renda. Um pedaço de tecido carmesim preso debaixo da estrutura da cama onde poeira e coisas esquecidas se acumulam quando ninguém olha embaixo por tempo suficiente. Fiquei parada segurando-o entre 2 dedos, sem chorar, sem tremer, apenas observando o pedaço de evidência mudar o quarto mais rápido do que qualquer confissão poderia. Na manhã seguinte, a Joana Whittaker,
Estudou meu rosto do outro lado de uma mesa de aço de trabalho cheia de pastas de acesso e perguntou se eu tinha dormido, porque eu parecia alguém que tinha ficado escutando a noite toda. Dei a ela um sorriso controlado demais para passar por tranquilidade. Voltei para a papelada e não disse nada porque a renda na minha bolsa já tinha dito o suficiente. Até o almoço eu tinha fotografado, selado em uma manga arquivística, anotado a data, hora e localização e aberto uma pasta no meu laptop chamada Projeto Ledger de Vidro. Na manhã seguinte dirigi até o clube privado de trabalho da agenda do Rafael. Estacionei do outro lado da rua e esperei até meu pulso se acalmar em algo afiado o suficiente para confiar. Quando entrei, a recepcionista sorriu e eu perguntei se o Rafael Costa já estava lá em cima para sua reserva das 9h30. Ela verificou a tela, assentiu e me disse que ele estava em uma sala privada com a Isadora Lima, que foi a primeira confirmação que não veio de mim. Agradeci, peguei o elevador para cima e entrei em um corredor forrado com portas de vidro, fosco e carpete grosso que engolia todo o som antes que pudesse viajar. Não bati porque não estava ali para implorar, e a essa altura, a confirmação tinha se tornado mais útil para mim do que a emoção. 1 minuto depois a porta se abriu e o Rafael saiu ao lado da Isadora, perto o suficiente para que o ombro dela roçasse o braço dele antes de ela endireitar a gola dele. Levantei o celular e capturei 6 segundos limpos, depois várias fotos paradas, porque a facilidade entre eles já tinha ultrapassado qualquer explicação profissional que pudesse resgatar. O Rafael se inclinou na direção dela quando ela falou. A Isadora riu como se já pertencesse a todos os cantos privados da agenda dele e nenhum dos dois se deu ao trabalho de olhar ao redor. Vê-los passar por mim sem me ver confirmou o caso e a descuido deles me disse que isso não era um começo, apenas um hábito que eu tinha alcançado tarde. No caminho para casa, lembrei que o Rafael tinha mencionado uma consultora meses antes, alguém brilhante com fornecedores que supostamente sabia como salvar negociações difíceis. Ele tinha falado o nome dela só uma vez, mas ouvir Isadora Lima na recepção trouxe de volta com a precisão de um rótulo redescoberto na caixa certa. Quando Didi em casa, entendi que a mulher saindo daquela sala estava ligada a mais do que desejo e mais do que coincidência. Naquela noite acessei nossa conta conjunta depois que o Rafael mandou mensagem dizendo que estava preso em reuniões seguidas e poderia chegar tarde. Contas de restaurantes, cobranças de hotéis boutique, corridas de aplicativo depois da meia-noite e um jantar codificado como hospitalidade de fornecedor para apenas 2 pessoas se alinharam com as noites, em que ele alegava que o trabalho o mantinha longe. Abri cada item devagar, porque cada carimbo de data e hora começava a aprender as desculpas dele em algo mais firme do que memória e mais duro do que pedido de desculpas. Mais tarde, enquanto esvaziava os bolsos do paletó dele antes de dormir, encontrei um recibo estreito de uma boutique de fragrâncias dobrado 2 vezes atrás de um comprovante de estacionamento. A compra listava uma vela, colônia e o nome da cliente Isadora Lima, o que fez o perfume no paletó dele parar de parecer suspeito e começar a ler como algo totalmente exato. No dia seguinte levei o recibo à loja, pedi à atendente para confirmar o número da transação e saí depois que ela sorriu e disse que a Isadora compra para ele com frequência. Na manhã seguinte o Rafael saiu antes do amanhecer, amarrando os sapatos rápido demais, murmurando sobre revisões de fornecedores e fechando a porta da frente com a força de alguém que foge do escrutínio. Depois que ele foi embora, ajoelhei ao lado da cama procurando uma parte de brinco, alcancei a fenda estreita ao lado da mesinha de cabeceira e toquei renda de novo. Dessa vez, havia 2 pedaços rasgados, mais escuros que o primeiro, e torcidos juntos na poeira, o que deixou uma coisa imediatamente clara para mim. Isso era repetição. Segurei o tecido na palma da mão e entendi a diferença entre descobrir traição uma vez e descobrir que sua casa tinha sido usada tantas vezes a ponto de deixar camadas. O primeiro pedaço de renda poderia ter sido explicado por um mentiroso pensando rápido, mas 2 pedaços a mais escondidos mais fundo no quarto transformaram o hábito em fato. Selados em mangas arquivísticas separadas, rotulei a localização exata e os coloquei ao lado do primeiro pedaço porque frequência se torna prova quando a evidência continua se repetindo.
De pé ali com 3 pedaços de renda na minha mesa, parei de ver o quarto como um casamento e comecei a vê-lo como um local documentado. Essa mudança alterou a hora seguinte porque uma vez que entendi que o Rafael e a Isadora tinham se tornado descuidados dentro das minhas paredes, entendi que tinham se tornado descuidados em outros lugares. Entrei no escritório de casa do Rafael, olhei para o arquivo fino embaixo das prateleiras e digitei nosso aniversário no teclado sem hesitar uma única vez. A trava liberou na primeira tentativa e dentro encontrei formulários de imposto, orçamentos impressos e uma pasta marcada Revisões de Outreach, na caligrafia cortada do Rafael ali. Abri na minha mesa e encontrei planilhas de comparação de fornecedores, tabelas de preços revisadas e uma carta lateral anexando a Isadora Lima ao projeto diretamente ali. O problema era visível antes de eu chegar à última página porque os números não se moviam como revisões comuns. Eles pulavam e enterravam margem dentro de linguagem vaga. Continuei lendo e encontrei itens de linha relabelados como facilitação de estratégia, produção, alinhamento e suporte de integração, amplos o suficiente para passar despercebidos em reuniões de aprovação final apressadas. Ao lado dessas tabelas estavam e-mails impressos entre o Rafael e a Isadora discutindo pressão do conselho e a necessidade de manter as revisões fora do processo padrão de revisão de compras interno. Não precisei de diploma em direito para entender para onde aquelas páginas apontavam porque taxas ocultas e um relacionamento escondido já estavam juntos ali. Meu celular vibrou enquanto eu ainda lia e a mensagem veio de um número desconhecido sem saudação. Apenas uma instrução. Verifique o apêndice com cuidado. Puxei o apêndice revisado de mídia de aprendizado da pasta, comparei os números linha por linha e vi onde o aumento real tinha sido enterrado ali. Então liguei para a Nina Caldwell, e depois que li para ela os rótulos exatamente como apareciam nas páginas, ela me disse para não confrontar o Rafael ainda. A Nina me disse para preservar tudo, documentar como encontrei, e separar o que pertencia aos arquivos de divórcio do que pertencia à revisão de compliance da empresa imediatamente. Naquela noite criei 4 pastas no meu laptop para o relacionamento, a linha do tempo de gastos, as evidências físicas e os documentos contratuais que tinha encontrado ali com cuidado. Quando o Rafael mandou mensagem que ainda estava no escritório preparando para o conselho, a localização dele estava no prédio da Isadora Lima. Então acrescentei mais um carimbo de data e hora em silêncio. Na manhã seguinte saí do elevador no andar executivo, sabendo que o Rafael acreditava que estava entrando na vitória mais limpa da carreira dele, não no momento em que tudo pararia. Através da parede de vidro eu já podia vê-lo na mesa longa. Paletó abotoado, postura fácil, inclinando-se na direção da Isadora Lima com a confiança de um homem que achava que todo risco tinha sido contido. Ela estava sentada ali como se tivesse conquistado o lugar só pelo talento, uma mão descansando perto do caderno dele. Os dois usando aquela calma polida que as pessoas confundem com inocência quando o sucesso parece perto o suficiente para tocar. Quando o conselho se acomodou, o Rafael já tinha arrumado o rosto na versão dele que os executivos confiavam. Focado, composto, cuidadoso com a linguagem, ambicioso sem parecer imprudente, a Isadora tinha o deck de apresentação aberto, blocos de anotações alinhados, e o tipo de quietude que só vem de acreditar que a sala já é sua. Fiquei do lado de fora até o diretor executivo abrir a reunião e perguntar se havia algum conflito, divulgação ou irregularidade que precisasse ser abordada antes da aprovação final seguir adiante. O Rafael respondeu suave demais. Nenhum conflito do meu lado. E ouvir aquela mentira dita em uma sala construída para registro e consequência me disse que era a hora. Abri a porta, cruzei o limiar sem pressa e senti todas as cabeças se virarem para mim antes que alguém tivesse processado completamente quem eu era ou por que tinha vindo. O Rafael se levantou pela metade do assento, a cor drenando do rosto, e tentou parar o momento com: Isadora, este não é o lugar. Mas a essa altura o lugar era exatamente o ponto. Coloquei a bolsa transparente na mesa primeiro, depois o pendrive prateado ao lado e disse que estava ali para apresentar evidências relevantes a relacionamentos não divulgados e conduta irregular de fornecedor antes que o conselho votasse. A mão da Isadora saiu da coxa do Rafael tão rápido que quase sumiu,
mas não antes que o diretor executivo visse o movimento e deslocasse a atenção de mim para eles com contenção visível. Tiago Mendes se levantou da ponta da mesa, olhou para o drive na minha mão e disse baixinho que, se os materiais envolvessem exposição de compliance, ele precisava revisá-los imediatamente. Coloquei o drive na frente dele e disse que os arquivos estavam organizados em sequência, começando pelo relacionamento que o Rafael tinha escondido e terminando com os documentos contratuais ligados ao papel de consultoria da Isadora. Tiago inseriu o pendrive no laptop da sala, abriu a primeira pasta e a tela se encheu com a imagem parada do Rafael saindo do clube privado de trabalho, enquanto a Isadora ajustava a gola dele, como se a familiaridade tivesse se tornado rotina há muito tempo. Um segundo arquivo veio em seguida com cobranças cronometradas de restaurantes, recibos de hotéis, registros de corridas de aplicativo e a fragrância comprada em nome da Isadora Lima, todos se alinhando com as noites em que o Rafael me dizia que estava trabalhando até tarde ou gerenciando emergências de fornecedores. A sala mudou quando o Tiago abriu os documentos de preços, porque o caso ainda poderia ter sido descartado como vergonha privada se tivesse permanecido apenas físico. Mas as tabelas revisadas, as taxas relabeladas, a carta lateral e os e-mails discutindo pressão em torno da aprovação final puxaram a história direto para o dever da empresa de agir. O Rafael tentou se recuperar dizendo que isso era um assunto pessoal sendo usado como arma por uma esposa irritada, mas o diretor executivo o cortou e perguntou por que um assunto pessoal aparecia dentro de documentos de fornecedores que a equipe dele nunca tinha divulgado. A Isadora tentou firmar a voz e dizer que seu trabalho de consultoria tinha sido tratado corretamente. No entanto, o apêndice na tela mostrava a margem enterrada claramente demais para a performance ajudar, lá agora. Tiago continuou abrindo arquivos. O jurídico pediu cópias. O RH entrou antes que alguém os chamasse. E o crachá e o laptop do Rafael acabaram na mesa, onde o pacote de promoção dele estava esperando minutos antes. Quando me virei e voltei pelo porta de vidro, deixei-os dentro da sala que tinham confundido com Vitória. E pela primeira vez em meses, não senti nenhuma confusão. Em 48 horas, a empresa emitiu um aviso interno confirmando uma revisão formal sobre conduta em procurement e um relacionamento não divulgado que comprometeu o processo de aprovação que o Rafael tinha tentado controlar. Na manhã de segunda-feira, o emprego dele foi terminado, o acesso revogado e o nome dele mudou de executivo em ascensão para o tipo de responsabilidade que nenhuma empresa cuidadosa mantém perto de fornecedores. O contrato de consultoria da Isadora Lima foi cancelado no mesmo dia, e os mesmos documentos que antes abriam portas para ela agora as fechavam mais rápido do que a reputação costuma cair. Curitiba fez o que cidades como Curitiba sempre fazem com escândalo profissional. Não gritou em público, mas passou em silêncio por chamadas de conferência, almoços e pausas estreitas. As pessoas não precisavam de todas as páginas do arquivo para entender o suficiente porque o crachá do Rafael tinha sumido. O contrato da Isadora desapareceu e o conselho adiou a decisão que esperavam. A parte social importou menos para mim do que a legal. No entanto, ver a consequência se espalhar além da minha casa confirmou que o que eu descobri nunca tinha sido só íntimo. Encontrei a Nina Caldwell na manhã seguinte no escritório dela. Assinei a petição de divórcio e escutei enquanto ela me guiava pela separação de bens que já tínhamos preparado. A casa, minhas economias, minhas contribuições de aposentadoria e tudo claramente rastreável. A minha renda ficou comigo, o que significava que eu não estava tirando do Rafael, apenas mantendo a mim mesma intacta. Quando ele apareceu do lado de fora do escritório dela mais tarde com olhos ocos e perguntou: "Isadora, por favor, podemos consertar isso?" Ouvi um estranho pedindo acesso, não um marido pedindo graça. Disse a ele não sem levantar a voz porque os registros, os recibos, os arquivos e as mentiras já tinham terminado todos os argumentos muito antes de ele chegar. Ele ficou ali tentando parecer arrasado o suficiente para merecer misericórdia, mas a única coisa que reconheci foi pânico agora que as consequências o tinham alcançado pessoalmente. Deixei-o ali, vendi a casa semanas depois, aceitei uma posição em Florianópolis e embalei apenas o que ainda parecia meu quando o nome dele foi removido. Santa Catarina me deu uma casa menor, manhãs mais limpas
e um ritmo que nunca me pediu para explicar por que a paz parecia estranha antes de começar a parecer conquistada. Adotei um cachorro resgatado mais velho. Construí uma vida que se mantinha firme sem performance e entendi que cura não era suavidade, mas o retorno da autoridade sobre meus próprios dias. Da última vez que o Rafael ligou e disse que tinha perdido tudo, olhei para a luz seca da tarde e respondi: você começou a perder quando acreditou que a verdade podia ser gerenciada. Se você ficou comigo até aqui, obrigado por ouvir uma história que começou em ruína e terminou onde a paz finalmente pareceu mais forte que a dor. Se alguma parte pareceu familiar, fique perto e compartilhe sua voz abaixo. Espero que você encontre o tipo de amor que não deixa nada para recuperar.